Bem, com muito prazer recebendo o ministro da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Já tinha recebido no meu canal, ministro, com muito prazer, acompanho sempre os seus artigos, seus ensaios, as sessões do Supremo, ainda bem que elas são transmitidas, tem muita gente que é contra, eu sou a favor, e li com muito prazer o seu livro, Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo. E fiz uma série de observações aqui, como espero que tenha sido um bom leitor, mas uma delas, e já agradecendo muito o senhor ter atendido o meu convite, o senhor diz logo no começo do livro, faz uma pequena, conta a sua história, e o senhor diz o seguinte, na última linha desse primeiro capítulo: o que será que estão dizendo de mim hoje? Quer dizer, o senhor diz assim, acordo todos os dias pensando, o que será que estão dizendo de mim hoje? Essa parece que é um dos grandes problemas dos ministros hoje, né? Porque antigamente ninguém sabia o que era STF. Hoje todo mundo sabe, ou pensa que sabe. Muito obrigado, senhor, por ter atendido o convite. Prazer, é um prazer estar aqui uma vez mais no seu programa. Pois então, a TV Justiça, tal como eu a vejo, ela apresenta um saldo positivo. Ela trouxe problemas, porque o fato de você trabalhar ao vivo na frente das câmeras de televisão cria algumas dificuldades de construção de consensos, muitas vezes, o que numa conversa reservada pode ser mais fácil. Aumentou o tamanho dos votos. Esse é um fato. Eu mesmo orientei um trabalho que comprovou isso com dados. Mas, no fundo, eu acho que trouxe algumas vantagens que eu vou destacar. A primeira é que o imaginário social no Brasil e na América Latina em geral é que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. De modo que o fato de você poder ver 11 pessoas debatendo abertamente, divergindo, às vezes acaloradamente, mas é mais a exceção do que a regra, eu acho que é um bom símbolo para a justiça. E depois permite que o observador forme um juízo próprio sobre o que está acontecendo, porque senão você dependeria da intermediação da imprensa, da interpretação do setorista. Portanto, eu acho que deu um alento à compreensão da justiça e à democratização da justiça no sentido da sociedade entender e poder participar. De modo que eu diria que o saldo é positivo, de uma maneira geral, e acho que talvez nós não tivéssemos enfrentado a corrupção do jeito que enfrentamos, com a intensidade que enfrentamos, se não houvesse a TV Justiça. É claro que a história não é linear e nós estamos vivendo um penoso retrocesso nessa área, mas eu continuo achando que a TV Justiça foi positiva para a percepção da justiça no Brasil. O senhor faz primeiro um apanhado pessoal, né? Até não sabia que o senhor era de Vassouras, passa um pouco pela sua vida estudantil, acho que é muito interessante, passa por uma série de momentos da vida pessoal do senhor, e tem o senhor gosta de história, eu percebo, pelas leituras, pela bibliografia, ainda bem. O último livro que eu li foi de um colega seu, um dos últimos, do Neil Ferguson, chamado Civilização. Sim. Em inglês é The West and the Rest, e em português acho que ficou Ocidente versus Oriente, que é um belo livro. Eu acho que até tem um livro dele aqui, esse aqui, A Praça e a Torre, esse daqui é dele, é muito bom, que começa em Siena, bem, aí é uma maravilha, tudo que começa em Siena é bonito. A Toscana. Aí o senhor faz um apanhado histórico interessante, faz uma série de observações, e tem uma questão, eu gosto sempre de citar literalmente o que o autor diz. Em certo momento, na página, para ser bem precisa, na página 89, o senhor diz o seguinte: os três poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, enfrentam juízes e sentimentos que incluem desconfiança, disfuncionalidade e ineficiência.
pesquisas em diferentes partes do mundo documentam a perda de prestígio dos governos fundados na soberania popular. Essa é uma questão fundamental ali, né? Eu queria que o senhor, por favor, conversasse com quem nos acompanha justamente sobre essa questão. O que é que está acontecendo conosco, ou com o mundo ocidental em especial, ou com o Brasil em particular, dessa perda de prestígio dos governos fundados na soberania popular? Vila, essa pergunta ela é muito relevante e complexa, até porque, embora haja uma onda mundial, há muitas peculiaridades locais. No Brasil, eu destacaria uma circunstância de que eu sou da geração, como você é da geração, que conviveu com a ditadura. Portanto, nós temos um contraste muito claro o que é viver num país em que não há liberdades democráticas e em que há liberdades democráticas, e você e eu não temos nenhuma dúvida na escolha que queremos fazer. Mas as pessoas que não conviveram com a ditadura, às vezes são influenciados por discursos dos que têm saudades de um tempo que não houve. Você tem muita gente no Brasil que perdeu a fé no futuro e tem saudades do que não aconteceu. A ditadura, como todas as ditaduras, vem com intolerância, vem com censura, vem com violência contra os adversários e vem com a década perdida. Portanto, é preciso desmistificar esse fetiche de que bons eram os tempos passados. Mas, no mundo, de uma maneira geral, eu identifico 3 grandes causas, eu diria, para um certo desprestígio da democracia contemporânea. Causas políticas, eu acho que os sistemas eleitorais não dão voz e relevância à cidadania, e, portanto, um dos bordões da temporada recente era "não nos representam". Portanto, há um problema de descolamento entre a classe política e a sociedade civil no mundo inteiro, e no Brasil, inclusive. Acho que há causas econômicas e sociais. Em alguns países, como o Brasil, uma prolongada recessão, uma estagnação num processo de ascensão social que tinha começado e um largo desemprego causa um desconforto e torna as pessoas presas de discursos populistas. E nos países mais desenvolvidos, você tem uma classe média simples que ficou estagnada também, das atividades produtivas tradicionais, da indústria automobilística, superadas pela economia do conhecimento, pela revolução tecnológica. Essas pessoas também sonham com uma hegemonia perdida. E há uma terceira e última causa que eu chamo, num dos textos que escrevi, de culturais identitárias, é que há um contingente relevante de pessoas que não se identifica ou não se identificou com as causas progressistas, multiculturais e igualitárias que moveram o pensamento progressista no mundo, dos direitos humanos, da proteção ambiental, da igualdade dos sexos, do feminismo, das uniões de pessoas do mesmo sexo, da proteção das comunidades indígenas, das ações afirmativas, pessoas que não se identificaram com essas agendas, e o pensamento progressista se contentou com a vitória e não com conquistar corações e mentes. E, portanto, há um pouco um backlash, há uma reação do pensamento conservador. E aqui, como observação que considero importante, o conservadorismo é uma das opções do espectro político legítimas como qualquer outro. O que é ruim é o extremismo, o radicalismo, a inaceitação do outro. De modo que eu acho que esse conjunto de fatores criou uma conjuntura onde há 3 circunstâncias que, se elas se somarem, elas são problemáticas, que são o populismo, o conservadorismo extremista e o autoritarismo. Nos países em que esses 3 fatores se somaram, nós tivemos um desprestígio, um decréscimo, uma recessão democrática. Hungria, Polônia, Rússia, Turquia, Filipinas, Nicarágua, Ucrânia, Geórgia, Venezuela, soma de populismo, conservadorismo radical e autoritarismo.
E você me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. O senhor, eu gosto das epígrafes do livro. As epígrafes são ótimas. Essa do Milor, o Milor sempre né? Inclusive eu li depois a nota, que é uma lembrança, né? Será que eu li isso ou não no Pasquim? É interessante essa questão da memória, né? A situação é tão indigna que mesmo pessoas sem nenhuma dignidade já estão ficando indignadas. Isso daí é fantástico. Aí, o senhor, pouco à frente, está dizendo sobre as origens que o senhor chama remotas da corrupção no Brasil. Isso está na página 99. O senhor identifica 3 causas: patrimonialismo, oficialismo e a cultura da desigualdade, né? E pouco à frente, na página 101, parece tese, né, que a gente sempre cita isso na hora das arguições, mas o velho hábito, né, o senhor também tem. Aí, na página, logo à frente, na página 100, 101, o senhor tem uma frase aqui, fechando o parágrafo, que o senhor diz o seguinte: é impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu por aqui. A corrupção é o resultado de um pacto oligárquico, celebrado de longa data e repetidamente renovado entre boa parte do empresariado, da classe política e da burocracia estatal, para saque do Estado brasileiro. Não é singela a tarefa de romper o círculo vicioso. É um fecho duro aqui desse parágrafo. Eu perguntaria ao senhor, quer dizer, claro que o senhor passa primeiro pelas origens remotas, depois pelas causas imediatas e depois pela questão estrutural. Como é que na leitura do senhor, brevemente, como o senhor está fazendo, chegamos a isso? E como é possível romper esse círculo vicioso? Que eu me lembro até eu fiz antes economia de história, tinha lá o círculo vicioso da pobreza, do Nursky, que era toda uma teoria de como romper o subdesenvolvimento. Eu pergunto, no nosso caso, como romper esse círculo vicioso da política? Olha, da corrupção, né? É um problema, e nós estamos vivendo esse momento correntemente no Brasil. É o que está acontecendo aqui e agora. Eu dei uma entrevista, vi lá há uns 3, 4 anos atrás para a revista Veja, e disse: vem aí a Operação Abafa. Chegou. E chegou por essa via obscura da legitimação da profissão de hacker. É claro que quando você lê aqui e ali as coisas, você pode se impressionar negativamente, mas sempre lembrando, foi produto de um crime, de um hackeamento criminoso. Mas não é esse o ponto. Não é alguém ter dito uma frase inconveniente ou não. É que estão usando esse fundamento para tentar destruir tudo o que foi feito, como se não tivesse havido corrupção. Quer dizer, o problema do Brasil foi a Lava Jato e os seus eventuais excessos. Não foi a corrupção. Então, eu gostaria de aproveitar para lembrar que o gerente da Petrobras devolveu 180 milhões de reais que haviam sido desviados da empresa. Eu gostaria de lembrar que o secretário da Presidência da República tinha 51 milhões de reais no seu apartamento. Eu gostaria de lembrar que eu vi, ninguém me contou, o ex-deputado correndo pela rua com uma mala de 500 mil reais de propina, a gente sabe para quem. Eu gostaria de lembrar que eu ouvi e vi o vídeo em que o senador achacava o empresário, dizia quem é que ia receber o dinheiro e a entrega do dinheiro do achaque. Eu gostaria de dizer que todos vimos os governadores e estamos vendo agora agentes públicos desviando recursos em plena pandemia, desviando recursos da saúde em plena pandemia. Portanto, é claro que se tiver havido um excesso ou um erro, ele deve ser objeto de reflexão, mas é preciso não perder o foco. O problema não é ter havido um exagero aqui e ali. O problema é esta corrupção estrutural,
sistêmica e institucionalizada que não começou com uma pessoa, com um governo, com um partido, veio num processo acumulativo que um dia transbordou. E o que a gente assiste hoje é a tentativa de sequestrar a narrativa como se isso não tivesse acontecido. E um dos problemas, triste como seja, é que no andar de cima no Brasil, quase todo mundo tem um parente, um amigo ou um parceiro que esteve envolvido com alguma coisa errada. E aí se forma um enorme arco de alianças. O Brasil está polarizado de norte a sul. Só há um consenso: varrer a corrupção para baixo do tapete. O senhor faz referência à Itália. Lá a Operação Mãos Limpas fracassou, né? E justamente eu estava olhando aqui quando o senhor destaca aqui no livro, já estou um pouco mais à frente, e aí eu fiquei pensando, e pela intervenção que o senhor fez agora, significa que nós temos, eu não sei se é muito duro dizer, a vitória da corrupção? A justiça perdeu, a corrupção ganhou? Eu acho que essa seria uma afirmação exagerada. Eu diria, professor, que a história não é linear. Como o senhor, mais do que ninguém, saberá. Ela é feita de idas e vindas, de avanços e de recuos. E, portanto, nós vivemos um momento difícil, em que, temporariamente, as pessoas podem ter a sensação de que o crime compensa, de que são os bandidos que perseguem os mocinhos e que o mal vence no final. Mas, na verdade, o Brasil já mudou. É que é preciso mais de uma geração. Mas eu penso que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela deixou de aceitar o inaceitável. E hoje há uma imensa demanda por integridade, por patriotismo, por idealismo, e acho que essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. E o senhor me dirá, mas eu não estou vendo nada disso, olhando da minha janela. Mas é porque a história ela corre um pouco como um rio subterrâneo na direção certa. A visão de superfície anda muito ruim, mas eu acho que esta inaceitação da sociedade está empurrando a história. E se você conversa com as novas gerações, as que não têm parceiros na corrupção, elas têm uma visão e uma exigência ética bastante diferente do que nós estamos vendo atualmente. E aqui, para deixar claro, eu sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismo, sou contra moralismo, mas ser correto não é moralismo, não. Ser correto, a integridade é um pressuposto da vida civilizada. O senhor dá um salto, eu quero fazer um gancho agora, eu estou dando um salto aqui no livro, indo à página 187, o senhor fala, em certo momento, em direito penal seletivo. Direito penal seletivo, e que criou um país de ricos delinquentes. Até o senhor gosta muito de música, eu já lembrei do Chico Buarque, porque a gente vai sempre lembrando as passagens de música. Por exemplo, eu não sou um profissional do direito, acompanho, mas tem coisas que me incomodam. Eu não sei se caberia nessa categoria direito penal seletivo. Que é a seguinte, tem um caso, numa linguagem mais vulgar, escabroso de corrupção, as provas aparece a materialidade, isso no sentido de alguém que não é um operador do direito. Aparece a materialidade do crime, porém há um vício na obtenção de uma prova X, Y, Z, e lá na frente, depois de anos ou meses de investigações, é anulado o processo. Teve fatos que ocorreram na primeira década desse século, por exemplo, envolvendo questões que depois reapareceram na Lava Jato, né? Mas nessa operação na primeira década desse século, tinha lá um vício qualquer, que eu chamaria de vício, não sei se é a expressão correta,
Isso cria uma indignação por parte do cidadão, do que, assim, numa linguagem vulgar, que o crime compense, porque basta ter uma boa banca de advogados, alguém muito esperto, numa linguagem também mais simples, que conheça os meandros da legislação, que encontre uma filigrama, e aí, com base naquilo, ele anula todo um ato de corrupção que foi cometido no desvio significativo do erário, dos recursos públicos. Mais ou menos, existe um direito penal seletivo no Brasil, por andar de baixo é um e por andar de cima é outro? O direito penal no Brasil é terrivelmente seletivo. Foi a primeira constatação que eu tive ao chegar no Supremo Tribunal Federal. É muito mais fácil você prender um menino por 100 gramas de maconha do que um grande empresário ou um político bem posto que tenha desviado 100 milhões. E aí, aqui é preciso fazer uma distinção, professor, que é importante. Há uma categoria técnica chamada garantismo, que é bem mal versada no Brasil. Garantismo significa que o réu tem o direito de saber do que ele é acusado, tem o direito de se defender, de produzir provas, de ser julgado por um juiz imparcial e de ter um recurso para rediscutir a matéria de fato. Isso é que é garantismo. No Brasil, criou-se a cultura de que garantismo é o processo que não anda, que não termina, que sempre gera prescrição e que, se por infelicidade ele chegar até o fim, você encontra um pretexto para anular tudo. Portanto, há um pacto oligárquico e uma justiça de classe. Não é que se deva estender aos ricos as violações de direitos fundamentais que se aplicam aos pobres. Não é isso. É tratar todo mundo com um mínimo de igualdade. E aí, o dirigente da empresa estatal desvia 70 milhões, e aí as alegações finais dele foram apresentadas depois do Corréu, que havia feito delação premiada. Não há nenhum fato novo, não há nenhum fato relevante que tivesse dificultado a defesa dele por ter falado depois, junto e não depois, mas aí você vai no embalo e anula tudo. Portanto, há uma questão de justiça de classe muito difícil de superar no Brasil. E se você atua com um sentimento igualitário e sem ceder ao compadrio tradicional brasileiro, os preços são altos, porque a cultura espera que você faça pelos amigos, que você faça pelos iguais, que você faça pelos parceiros de salão. E quando você não faz, a luta se torna extremamente solitária. Por isso que eu disse que os 3 grandes focos da corrupção estavam no patrimonialismo, nesse estado agigantado em que ele cria dificuldades e vende favores, e na cultura da desigualdade, em que há pessoas que acham que estão acima da lei e essas mesmas pessoas acham que os pobres, estão abaixo da lei. A criação de uma cultura igualitária no Brasil é extremamente difícil. Não se trata de perseguir ricos, porque isso é inaceitável. Trata-se simplesmente de olhar o fato, e se é crime, sobretudo se tiver sido praticado por alguém rico. Este sistema de impunidade fez com que o Brasil se tornasse, como eu disse, um país de ricos delinquentes, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, passaram a fazer parte da paisagem brasileira. O que aconteceu no Brasil foi a naturalização das coisas erradas. Esse negócio de lava-jato, lavajatismo, é uma forma de desqualificar a honestidade. Se a Lava Jato tiver cometido erros, acho que esses erros devem ser apurados. Mas o ponto não é esse. O ponto é você enfrentar a naturalização das coisas erradas. O Brasil era um país que até anteontem, eu espero que esteja mudando, mas até anteontem, o modo natural de se fazer política e de se fazerem negócios era assim: o agente público relevante indicava o dirigente da empresa estatal com metas de arrecadação de dinheiro.
o dirigente da empresa estatal fraudava a licitação para contratar a empresa parceira daquele projeto. E a empresa contratada superfaturava o contrato para obter o excedente de dinheiro que era repassado ao agente público que iniciou a cadeia da nomeação. Isso não foi um caso. Esse era o modo como se faziam negócios e se vivia a vida no Brasil. Desnaturalizar isso é muito difícil, porque você tem as pessoas que não querem ser punidas, que é um sentimento compreensível, mas há uma safra pior no Brasil, que é a dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Portanto, eu hoje em dia estou apostando na próxima geração. Eu tinha dito anteriormente até para o senhor que eu gosto muito das epígrafes e das citações, né? Uma delas, na página 181, da Eleanor Roosevelt, o senhor pega uma passagem que ela disse, o senhor considera uma frase feliz, eu também acho muito boa: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua ajuda. E o senhor está justamente discutindo a questão do preconceito, da igualdade, do empoderamento, a questão do racismo estrutural, que infelizmente, eu sempre digo, quem acompanha meu canal, ministro, que tem coisas no Brasil que dá a impressão que é um fenômeno da natureza. Uma erupção vulcânica é um fenômeno da natureza. Um tsunami é um fenômeno da natureza. Um racismo estrutural não é um fenômeno da natureza, é um produto da relação entre os homens. Como é que fica essa questão quando o senhor coloca essa frase, né? Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua ajuda. Pois então, eu me referi especificamente à questão racial e esse racismo estrutural no Brasil. E por qual razão eu defendo as ações afirmativas. O que aconteceu no Brasil? Em primeiro lugar, Vila, você tem a dívida histórica e moral da escravidão, pessoas que foram trazidas à força e que foram decisivas na construção do Brasil, e que são libertadas em 1888, 700, 800 mil escravos, sem nenhuma preocupação de integrá-los à sociedade. Foram abandonados à própria sorte e à própria marginalização. E, portanto, essa é a primeira dívida histórica a ser sanada. Pessoas que foram trazidas à força e depois abandonadas sem acesso à educação, sem acesso à terra, sem acesso à habitação. Depois, você cria no Brasil um discurso que não era verdadeiro, mas que nos confortava a todos, de uma suposta democracia racial, em que não havia preconceitos. O preconceito não era racial, era um preconceito social e econômico. Não era verdade. Basta, e tem pessoas importantes, sociólogos, com visibilidade, que ainda sustentam esse discurso. Se você tirar 10 minutos para conversar com uma pessoa negra, 15 minutos, ela vai te contar a quantidade de dificuldades que enfrentaram essas pessoas na vida pela discriminação, pelo preconceito. Não é nada de pobreza. Eu tive no meu gabinete uma juíza brilhante, que era uma mulher negra, e ela me contava as dificuldades dos conselhos que o pai dela dava. Tipo, ande sempre bem vestida, não corra na rua, senão vão pensar que você roubou alguma coisa. Quer dizer, é a vida vivida em discriminação. Essa é a verdade. Enquanto que eu acho que, com atraso, mas não tarde demais, nós reconhecemos essa dívida histórica e é preciso integrar essas pessoas, Vila, por duas razões. Uma razão de justiça, uma razão moral. São pessoas como nós, não há melhores nem piores numa sociedade. E, em segundo lugar, se 50% da população brasileira é negra, no momento em que você dê condições de educação, de trabalho, de ascensão social, você agrega muitos milhões de pessoas à vida produtiva brasileira, construtiva brasileira, eliminando essa subalternidade a que eles foram condenados. Portanto, é um compromisso moral de sucessivas gerações enfrentarem o racismo estrutural. É como eu vejo isso.
O senhor, em certo momento, deixa eu dar um salto aqui, o senhor diz o seguinte, e eu já vi uma vez uma pessoa criticando o senhor, dizendo o seguinte: para o ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição é só um rascunho, que deve ser escrita pelo Supremo Tribunal Federal, a versão definitiva. Mais ou menos foi essa maldade que fizeram. Eu ouvi isso muitas vezes. É um equívoco, mas eu já ouvi muitas vezes. Aí o senhor diz, na página 197, o senhor está falando o seguinte: em teoria, interpretar a Constituição é bem diferente de tomar decisões políticas. Na prática, porém, a interpretação não é uma atividade puramente técnica e mecânica, na qual a vontade e as convicções do agente não façam qualquer diferença. A valorização dos fatos e atribuição de sentido às palavras da lei sempre envolverão uma dose de subjetividade. Como consequência, sempre haverá, ainda que residualmente, um traço político nas decisões de um tribunal constitucional. Por essa razão, a linha divisória entre direito e política nem sempre é nítida e certamente não é fixa. Traçar os seus contornos, aí o senhor vai apresentar os tópicos. Justamente essa questão é muito tênue. Qual é a linha divisória entre direito e política? Como eu disse, ela não é uma linha fixa e não é uma linha móvel, mas, evidentemente, são coisas diferentes. Porque a política é feita de vontade, de escolhas livres. O direito é feito de razão, de decisões que são pautadas pelos valores da Constituição. Agora, eu vou te dizer as decisões ou as atuações pelas quais eu sou mais criticado. Eu fui o advogado que defendeu a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis tradicionais. Quem decidiu foi o Supremo, não fui eu, não. Eu fui o advogado. O que eu fiz? Eu interpretei o princípio da igualdade para dizer que você não pode discriminar também em relação à orientação sexual das pessoas. Não inventei nada. Eu interpretei a igualdade num sentido mais amplo e profundo. Outro caso pelo qual eu sou criticado também como advogado. Eu defendi a legitimidade de as mulheres interromperem a gestação quando o feto fosse inviável por anencefalia. Vila, as mulheres faziam diagnóstico no 3º mês de gestação de que o feto se formara sem cérebro, para simplificar a história. E, portanto, ele não teria perspectiva de vida extrauterina. Se obrigar uma mulher a permanecer grávida do 3º ao 9º mês do filho que ela não vai ter, sofrendo todas as transformações físicas e psicológicas pelas quais passa uma mulher, que vai sair da maternidade não com um berço, mas com um caixão, era uma violação à dignidade dessa mulher. Impor um sofrimento inútil a qualquer pessoa viola a dignidade, e o Supremo acolheu. Portanto, eu fui advogado. Depois, como juiz, eu considero que a decisão mais ativista do Supremo, eu não era o relator, foi a criminalização da homofobia. Portanto, eu não saberia, é uma impressão que as pessoas têm, mas eu sou um defensor da autocontenção judicial, salvo para proteger a democracia e para proteger os direitos fundamentais, sobretudo das minorias. Quando que as pessoas fazem esse discurso, mas se você pedir um exemplo, elas vão ter dificuldade de lidar. E esses 2 exemplos que eu lidei, eu defendi também pesquisas com células-tronco embrionárias. O pessoal do meu escritório chamava de kit excomunhão. Mas a verdade é que os fetos sobraram das fertilizações in vitro, estão lá congelados e iam ser descartados. A legislação permitiu que fossem usados para pesquisa científica se os doadores do material genético concordassem. Eu também defendi, como advogado, essa causa, mas foi o Supremo que decidiu. De modo que tem um caso que tem uma implicação religiosa profunda, em que eu sou criticado, mas eu não decido nada sozinho, porque eu não sou um juiz que julgue por liminares. Eu levo tudo a plenário ou a turma, que foi a questão do aborto.
que é a mais delicada de todas, eu vou gastar um parágrafo só, porque eu tenho o maior respeito pela convicção religiosa das pessoas. Mas era um médico e uma enfermeira que foram presos por realizarem uma interrupção voluntária de gestação. Eu sou convencido, por convicção profunda, que o Estado não tem o direito de mandar a polícia, o promotor e o juiz obrigarem uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não quer ter nos primeiros meses de gestação, quando o feto não é viável. Eu não tento convencer ninguém disso. Apenas, e respeito quem é contra, respeito quem prega contra, respeito quem não queira fazer. Não estou dizendo que eu gostaria que ninguém próximo a mim fizesse, mas quando você criminaliza uma conduta, você não aceita que o outro seja diferente. Portanto, eu tenho o maior respeito por quem é contra a interrupção de gestação em qualquer caso. Só acho que quando você criminaliza, você exclui a possibilidade do outro ser diferente e penaliza as mulheres pobres, Vila, que não têm acesso à informação e aos medicamentos que as pessoas de classe média têm, se por acaso viverem essa vicissitude. Esse foi o único caso que eu assumo que foi arrojado, mas porque havia um direito fundamental das mulheres. Na página 110, o senhor fala da liberdade de expressão, e eu me lembrei de uma frase do ministro Aires Brito, que diz: a liberdade de expressão é a expressão maior da liberdade, né? E essa é uma frase belíssima aí que o senhor que depois o substituiu no Supremo, né? O ministro Aires Brito. Com muita honra, viu? Um grande juiz e uma grande pessoa. Aí o senhor está falando sobre a questão da liberdade de expressão, aí eu pensei, saltou, e parece esse julgamento agora do Supremo, tratando do esquecimento, e aí, que é um caso muito conhecido, até eu era pequenininho, ouvia falar, não entendia bem o que era, e aí o senhor faz referência no livro, especificamente, o caso que eu estou citando aí da Cury, evidentemente não está no livro, é um caso recente. O senhor cita o caso da Alemanha e do ator, né? Da questão do Mefisto, né? Que tem até um filme, acho que é do Steven Svabo, um húngaro, que trata, termina o filme justamente eles entrando, ele e o Gehrig entrando no Estádio Olímpico. Bem, ele dizendo: eu sou apenas um ator. Bem, me lembrei disso. Como é que fica essa questão? Vi a decisão por 10-1 do Supremo. Quando entrou a questão, eu fiquei pensando, o trabalho do historiador, como é que vai ser feito? Até que ponto uma informação histórica que eu vou destacar no meu livro pode ser entendida por mim como um dado histórico fundamental, mas pela família uma invasão da esfera privada ou da história da família que deveria cair no esquecimento? Eu queria justamente que o senhor, por favor, externasse um pouco sobre isso, o voto do senhor que eu acompanhei, sobre essa questão entre direito de esquecimento e democracia, pesquisa, liberdade, que é a essência de uma sociedade democrática, né? Ok. Eu já escrevi sobre isso diversas vezes. Nesse caso específico, o julgamento foi 9-1. Vila, eu não votei porque eu tinha sido advogado, tinha participado da defesa da emissora de televisão num caso análogo, e aí me considerei, a gente chama de suspeito, que é uma palavra feia, mas assim, me senti desconfortável de participar de um julgamento em que eu, como advogado, tinha atuado na defesa da mesma tese, não no mesmo caso. Mas eu acho que eu e você somos da geração assombrada pela censura. Nós vivemos a censura à imprensa, em que os grandes jornais tinham que colocar receita de bolo, poesia de Camões, ou deixar páginas em branco. Nós assistimos à censura aos compositores que não podiam, porque para os mais jovens houve um tempo no Brasil em que, para você divulgar uma música, você tinha que previamente submetê-la ao Departamento de Censura Federal, e eles aprovavam, não seja, não aprovasse, você não podia veicular a música. Isso aconteceu, isso é a ditadura, aliás, para quem não teve a chance de... E aí você tinha compositores malditos, você tinha os que só aprovavam músicas com pseudônimo, você tinha censura a filmes. Eu assisti
aquele filme Laranja Mecânica, que é um drama psicológico, no Brasil parecia um filme humorístico, porque eles botavam tarjas sobre os seios e os órgãos genitais, e as tarjas corriam pela tela, às vezes não alcançavam, chegavam atrasados. O filme passou a ser uma coisa divertida. Nós assistimos o Rock Santeiro, na primeira versão, foi proibido de ir ao ar. Uma parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi censurada porque tinha um pó de pirim-plim-plim, e aí se proibiu porque podia inspirar as crianças a, digamos, fungações menos inocentes. Quer dizer, era uma cabeça. Foi proibida a divulgação de um surto de meningite aí em São Paulo, para não comprometer a imagem do Brasil grande. Portanto, a censura ela vem em nome da segurança, da ordem pública, da moralidade, mas geralmente ela é ridícula. Portanto, eu sou da geração que tem grande intolerância pela censura. Na questão do direito ao esquecimento, houve um precedente na Espanha que produziu muita confusão. Era um precedente envolvendo o Google Espanha, em que um sujeito, se você pusesse o nome dele, o buscador do Google remetia a diversos fatos da vida dele, inclusive a um fato de que ele era devedor da Previdência Social, da Seguridade Social, e teve um imóvel levado a leilão. E ele, então, pediu para tirar essa informação do buscador do Google. Portanto, não é propriamente um cerceamento, ele não queria pagar a notícia, ele queria que não houvesse aquela facilidade para acesso à justiça, para acesso à informação. Eu não tenho simpatia pela decisão, mas é bem diferente do contexto de liberdade de imprensa e de liberdade de expressão. Portanto, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. São poucos os casos, a meu ver, que ela deve ceder, mas, em matéria de liberdade de expressão, professor, há duas questões novas a serem equacionadas. A primeira envolve as campanhas de ódio, de desinformação e de mentiras na rede social. Isso é preocupante, porque a liberdade de expressão ela se justifica como uma manifestação da dignidade humana, como um componente importante da democracia para as pessoas poderem veicular as suas opiniões e como um caminho para a busca da verdade, uma verdade plural, mas que você tenha todas as visões para buscar a verdade. A mentira deliberada para prejudicar alguém, a meu ver, não é protegida pela liberdade de expressão, tal como as manifestações de ódio, depreciações a judeus, a negros, a gays. Não, isso não é protegido pela liberdade de expressão. Esse é um ponto. Portanto, a liberdade de expressão hoje precisa equacionar a questão das campanhas de ódio, mentiras e de desinformação, de verdadeiras milícias digitais. Eu acabei de ler um livro chamado Twilight of Democracy, em que a Anne Applebaum ela procura demonstrar como foi a mentira se implantando na Hungria, na Polônia, no Brexit, e como isso produziu consequências antidemocráticas. E o segundo ponto é que nós nos preparamos para impedir a censura estatal. E, portanto, a Constituição brasileira e o Supremo têm sido um defensor da liberdade de expressão contra a censura estatal. Mas agora surge uma questão nova, é que as mídias sociais são empresas privadas e, portanto, quando elas selecionam excluir temas ou excluir matérias ou excluir pessoas, você está dando um poder de censura a empresas privadas, às mídias sociais. É claro que, em muitos casos, é legítima essa exclusão, pedofilia, incitação ao crime, difusão de mentiras que podem custar a vida das pessoas, mas, em algum momento, nós vamos ter que discutir esta questão de as mídias sociais terem o poder de excluir pessoas ou temas do debate público. Quanto que a liberdade de expressão, que teve uma trajetória bem acidentada na vida
brasileira. Acho que nós superamos os ciclos do atraso nessa matéria. Acho que o Supremo tem sido um parceiro da democracia nesse tema, e nós vamos ter que equacionar essas novas questões da mentira deliberada e da censura privada. Por fim, ministro, agradecendo a sua gentileza, não é rotineiro, não é comum um ministro em pleno exercício aí, do Supremo Tribunal Federal escrever um livro voltado ao público leigo, né, ao cidadão, né, para falar no conceito lá que vem da Revolução Francesa, a cidadania. O senhor, eu acho que abriu uma vertente, que eu estou tentando me lembrar muito rapidamente aqui, mas eu vejo memórias de ex-ministros do Supremo, coisas, isso tem de alguns. Deveria até ter mais, que isso é uma boa fonte para o historiador. O porquê o senhor escreveu esse livro? Olha, na verdade, eu atendi um convite que me foi feito pelo Roberto Faith, em nome da Intrínseca, que ele dirige um selo lá chamado História Real, e ele me pediu que eu colocasse no papel coisas que eu muitas vezes falo nos meus votos e que ficavam encobertas por esses ritos formais do direito que afastam as pessoas. Ele me perguntou se eu não poderia escrever em linguagem simples coisas que eu falava nos meus votos, como essa que nós estamos conversando aqui, de ações afirmativas, direitos das mulheres, corrupção. Eu falo sobre educação, que é uma das minhas obsessões. Eu falo sobre desigualdade, pobreza, falo sobre livre iniciativa. E, portanto, na verdade, o livro foi muito fácil de escrever. Eles me pediram, no começo de 2020, a pandemia ajudou um pouco, eles me pediram no começo de 2020, e o meu compromisso era entregar em julho de 2021. Mas eu fiquei obcecado pela ideia. E aí eu estava presidindo o TSE, os meus dias não eram curtos, não, mas eu fazia de madrugada, acordava cedo, de manhã, e aí eu fiz... as ideias subjacentes aos meus votos eu transformei em linguagem simples e em capítulos do livro. Todos têm 5 páginas. Eu não escrevi mais de 5 páginas sobre tema algum. Então, escrevi sobre o Brasil. Na parte em que eu lancei um olhar sobre o mundo, eu escrevi sobre revolução tecnológica, crise da democracia e aquecimento global, mudança climática, que é uma questão definidora do nosso tempo, um pouco fora do radar ainda da sociedade brasileira. E aí eu fiz um contrabando, que foi a parte 1, que foi um pouco contar a história da minha vida, mas eu escrevi só um pouquinho, assim, umas 20 páginas. Mas depois eu fui um observador atento da realidade brasileira e eu comentei 3 episódios que foram decisivos na minha compreensão do Brasil, na minha formação, que foi a morte do Vladimir Herzog no comando do 2º Exército em São Paulo, o atentado do Rio Centro e a campanha pelas diretas, já 3 momentos importantes para quem viveu a ditadura e como isso influenciou o meu modo de ver e de pensar as coisas. Eu preciso dizer, Vila, que tem gente que fala que a primeira parte é a melhor. A parte central do livro é a última, sobre o Brasil. Mas tem gente que gosta da parte, dessa primeira parte em que eu falo de Vassouras, onde eu passei a minha infância, da minha vida no Rio, da minha vinda para Brasília. Eu passei temporadas, alguns anos nos Estados Unidos, eu estudei, fiz o meu mestrado lá, depois trabalhei lá. Um dia descobri que eu queria viver no Brasil, voltei para o Brasil, plano Collor, fazendo água, assim, tudo parecia muito ruim. Eu disse, tem uma passagem do Neruda em que ele fala: 1000 vezes tivera que nascer, eu queria nascer aqui. 1000 vezes tivera que morrer, eu queria morrer aqui. E a verdade é que você não é feliz longe de onde tem o coração. E o meu sempre bateu pelo Brasil. Eu vivo para pensar um país melhor e maior. Uma das tristezas que eu tenho, pessoais, é que parte do pensamento progressista no Brasil, Vila, se sentiu obrigado a ficar solidário com a corrupção, ou a negar a corrupção, ou a minimizar a corrupção. Quando, para fazer um grande país, o capítulo inicial é o da integridade. A ideologia vem depois. Eu convivo
sem nenhuma dificuldade, com pessoas liberais, com pessoas conservadoras, com pessoas mais à esquerda. Nada é problema na vida. Se a premissa da integridade for observada, eu sou correto com você, você é correto comigo. A partir daí, nenhum tema é tabu. Tudo a gente pode conversar em busca da melhor solução. E, portanto, eu não acho que haja corrupção de esquerda, corrupção de direita. Há um problema de integridade que nós precisamos enfrentar. Não há como o Brasil se tornar desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que nós praticamos aqui. Nós precisamos colocar um esforço na integridade, que, a meu ver, só precisa de duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. Essa é a grande revolução brasileira. Nós temos que trabalhar por ela. Puxa vida, muito obrigado, ministro, pela belíssima aula, porque, na verdade, é uma aula, isso é uma aula magna. Eu gostei muito do seu livro, eu fiz algumas questões, tem uma série de outras questões importantes que são destacadas no livro. Agradeço muito e acompanho sempre, como eu digo, seus artigos, seus ensaios, suas posições, acompanho as sessões do Supremo. Realmente os votos podem ter ficado mais longos, porque alguns parece discurso de Fidel Castro, né? Demora 10, 12 horas, diz que o pessoal saía em Havana e almoçar, voltava, o discurso continuava. Saía para tomar um café, voltava, eu fico aqui, deixo ligado e vou fazendo as minhas coisas. Aí, de vez por outra, eu confesso, ministro, eu abaixo um pouco o som, quando a leitura minha está mais complexa. Aí eu olho e falo, mas ele continua falando, aí eu aumento um pouquinho. Então, realmente, mas é muito importante passar essa questão da transparência, afinal está na Constituição, né? Então, isso é muito importante. Agradeço muito a gentileza, a boa vontade, a elegância do senhor ter respondido todas as questões. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Da outra vez que eu estive aqui, eu depois conferi tive com você, conferi na internet, e aí tinham, sei lá, 250 mil visualizações. Eu disse, meu Deus do céu, extraordinária a sua popularidade. Parabéns. É um prazer conversar com você. Desejo sucesso e felicidade para você e para o seu público. Sempre lembrando, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. É meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. Nós precisamos enfrentar essa incapacidade que as pessoas têm hoje de colocar os seus argumentos na mesa sem agredirem, sem ofenderem. Nós precisamos resgatar um pouco de civilidade, de um tempo de mais delicadeza, para nós fazermos um país melhor e maior. Grande abraço, felicidade, sucesso. Obrigado, ministro. Para o senhor também. Até a próxima.